Graça e paz a todos vocês que estão nos assistindo ou ouvindo, especialmente para você que é mulher, porque esse é um quadro de mulheres. E nós estamos aqui reunidas para ser ponte na sua vida. Então, que você seja muito edificada através desse episódio. Eu quero começar apresentando essa equipe. Eu sou a Nay Catarino. Sou a Mônica Souza. E também a nossa convidada, a Rafa, que está aqui nos prestigiando. Então, Rafa, vamos começar fazendo a apresentação de você. Conte um pouco pra gente se você nasceu em berço cristão, como que foi o início da sua trajetória cristã. Primeiramente, eu quero dizer que eu tô muito feliz em estar aqui, de verdade. Obrigada por lembrar de mim, por me convidar para estar aqui. É um prazer mesmo, principalmente porque eu amo esse ambiente de mesa. Eu acho que esse ambiente de mesa, ele vai literalmente ecoar a palavra de Deus por onde quer que a gente colocar no digital, que é isso que o digital faz. Então, eu tô muito feliz de fazer parte dessa proclamação do evangelho a partir dessa mesa. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece. E meu nome é Rafaela, né? Pimentel. Eu sou cristã há 9 anos, né? Eu falo que de perseguidora de Cristo me tornei seguidora, assim como o apóstolo Paulo. Eu tinha um grande receio, né? Da religião, dos cristãos principalmente, mas há 9 anos eu sou cristã. Então, assim, eu não nasci em berço evangélico, não conhecia Jesus verdadeiramente antes, mas hoje eu tenho prazer de dizer que eu sou seguidora dele. Glória a Deus. Sou esposa, sou advogada, trabalho com mulheres, com famílias, trabalho também com direito empresarial. E minha causa principal como advogada é ser luz, é ser usada por Cristo através da minha profissão também. Por isso eu sou advogada, porque senão com certeza eu não seria. O Senhor um dia me disse que existem muitas trevas nessa área do direito e por isso eu não queria ser advogada, mas ele me ensinou que nós somos o sal onde nós passamos e nós precisamos fazer a diferença. Então, eu me coloquei nesse lugar como responsável para poder tomar realmente minha posição e ser usada por Cristo na advocacia também. Nossa, E muito bom. sou filha, né? Sou filha, eu amo ser filha de Deus, eu amo ministrar a palavra por onde eu passo, é minha atividade principal, realmente. Então, essa é um pouquinho, assim, da Rafaela, né? E a gente vai se conhecendo mais durante o nosso sim, um breve bate-papo. resumo, só Não para vou falar tudo de uma vez. E aí, pode falar. É muito interessante essa questão de você exercer o seu ministério na profissão. Eu ia falar exatamente isso. É muito, assim, em poucas oportunidades eu tive chance de encontrar pessoas que exercem o seu ministério através da profissão, que conseguem alcançar outras vidas através da profissão. Eu acho que esse é o intuito principal. Se não fosse, talvez eu não conseguiria ser advogada, de verdade, assim, porque eu coloco bem numa lista de prioridades mesmo, né? A minha advocacia, ela só vem com a capacitação do Espírito Santo. Ela só vem com a instrução e direção de Deus. Senão ela não viria. Eu não tenho nem dúvidas disso. E isso é tão especial porque eu renunciaria a isso por Cristo. Então, ou seja, se um dia ele me disser, não, chega, acabou, chega e acabou. Então, assim, isso me faz entender que eu só tenho essa profissão e que eu preciso ministrar essa profissão aí no dia a dia por conta dele. Então, por isso é tão importante para mim. Mas em algum momento você pediu isso ao Senhor? Porque a gente conhece um testemunho, né, de uma pessoa que ele pediu ao Senhor que usasse a profissão dele para ministrar outras vidas. Você pediu isso ou foi automático, espontâneo? Eu fui instruída por Deus a passar no exame da ordem. Eu fiz direito, eu fui morar fora, eu não queria ser advogada. E aí depois o Senhor foi me ministrando sobre a capacitação do Espírito Santo sobre a nossa vida. E isso é uma mensagem que eu quero deixar não só para vocês, mas para quem está nos assistindo, que é Ele quem nos capacita. Então, assim, eu nem me achava capaz de passar num exame da ordem, numa prova, em concurso ou qualquer coisa. Mas Ele me disse que eu seria a diferença e que Ele me capacitaria. Então, por eu entregar na mão dele, eu entendi que eu precisava, sim,
passar e que ele iria me usar. Ele tinha um propósito para isso. E ele vai guiando os nossos passos no meio do processo, né? É literalmente igual Abraão, né? Coloque seus pés, eu vou te dando as instruções, você vai caminhando na minha palavra e tudo vai acontecendo. E é necessário você literalmente ter fé para isso, porque se a gente não reconhecer que nós somos dependentes de Deus, não ter esse reconhecimento de paternidade mesmo, que somos filhas de um Pai Isso. Todo-Poderoso. E se isso falta na nossa vida, a gente não dá esse passo de fé, né? Ele tudo pode, né? Ele tudo faz. E se a gente tá obedecendo, que é um princípio, é a linguagem do amor de Deus, né? É a obediência. É verdade. Se a gente tá obedecendo, tudo vai fluir. Você acha que os casamentos, as famílias, elas estão se acabando por essa falta de posicionamento da mulher? Uma falta de uma vida em devoção a Deus, desse relacionamento com Deus mesmo? Eu acho que existem dois extremos, né, para responder essa pergunta, Nay. Um deles é a falta de posicionamento, eu acredito, porque a mulher precisa entender, e eu acho que isso é a palavra, gente, isso não sou eu que digo, é que existe um conjunto num casamento e que cada um precisa entender realmente como se complementar e exercer o melhor para o Senhor. E isso é junto, então não é uma competição. Vocês entendem? Isso, você não tá num casamento para competir. E muitas vezes isso vira uma competição. Às vezes sem nem a gente perceber, porque ao nosso redor, tudo vem nos falando que nós precisamos nos posicionar muito mais ou que nós precisamos deixar muito. Então não existe o equilíbrio. E eu acredito que o Senhor é equilíbrio. Ele traz o equilíbrio para dentro de casa. Então, assim, a mulher precisa entender e o homem também precisa entender que existe parte dos dois acontecendo diariamente ali para aquilo dar certo e que eles são um time. Eu entendi que eu ia me casar com meu marido muito mais pelo que o Senhor queria da gente do que por olhar para ele e falar, não, ele me atrai de alguma forma. Não, a gente enxergou Cristo através da pessoa para que a gente entendesse o nosso plano junto com aquela pessoa. Então, assim, existem dois extremos. Um dos extremos é realmente esse, de não se posicionar e deixar tudo. E isso pode acontecer de acabar um casamento? Sim, pode. Por quê? É o que a gente vê do grande ativismo dentro das igrejas, onde os maridos, eles estão totalmente ativos em algo e deixando suas famílias, porque não entenderam que a mulher também faz parte disso. E as mulheres, por si, estão deixando seus maridos ali no ativismo e se separando. Quando a gente se separa, a gente para de complementar um ou outro. Para de fazer falta. Cai no esfriamento do casamento. Então, isso é muito importante. E aí tem o outro extremo, né? Que são as mulheres, que aí a gente entra numa polêmica aí, realmente, mas pra gente que é cristã, que tá dentro da igreja, a gente já tem essa polêmica muito bem esclarecida, né? Que é a questão do empoderamento, do feminismo, de todos esses movimentos extremos que correm fora a palavra de Deus e que vão trazer uma ideia de que a mulher precisa se sobressair muito mais do que o marido. Ou seja, e eu falo isso de feminismo, mas também existe a parte do homem, também existe o machismo. Então, assim, eu não tô falando nada de extraordinário, é algo que já acontece, que tá no nosso meio. Pode existir das duas partes. Então, a mulher que ela tem esse empoderamento muito elevado e ela começa a ultrapassar o nível. Olha o equilíbrio. Cadê o equilíbrio dos dois? Os dois estão num casamento para ser parte, igual eu acabei de falar. Ou seja, os dois extremos são ruins, né? Então, isso também entra da gente entender que esse empoderamento, essa parte muito exagerada, ela também vai atrapalhar. Por quê? Tudo tem sua medida. Verdade. Né? Então, eu acho que por isso os casamentos estão se acabando nessa questão aí de competição ministerial. É como muitos falam, Deus une propósitos, né? Exato. Então, Rafa, conta pra gente um pouquinho de como começou o seu trabalho em rede social através do devocional. Quando eu me converti, quando eu conheci ao Senhor 9 anos atrás, né, o Senhor me deu uma câmera fotográfica de presente. E eu nunca tinha tirado foto, né, apesar de gostar bastante de rede social, fotografia e tal, nunca tinha. E aí o Senhor me deu uma câmera dentro da igreja e eu senti o impulsionamento no meu coração desse chamado, de fazer o registro que pudesse levar a palavra de dentro para fora da igreja.
como se fosse uma palavra não dita, a expressão de fé das pessoas, é isso que a mídia faz dentro da igreja. Ela leva essa expressão de fé para fora da igreja, das quatro paredes. Então, eu resolvi fazer parte daquilo. E aí, desde que eu me converti, há 9 anos atrás, eu me posiciono nas redes sociais de forma intencional. Não só como uma rede social onde eu vou colocar minha rotina, mas é onde eu queria apresentar o que me foi apresentado um dia. E alguém que eu não conhecia, que era Cristo. E eu queria muito que todo mundo pudesse enxergar ele. E o que Cristo me falava muito, o que Jesus me falava muito naquela época era: aqui tem muita coisa ruim. E vai ter muita coisa ruim. Por quê? Que os cristãos, por que as pessoas não querem se posicionar aqui? As pessoas gostam de falar mal das redes sociais, gostam de falar mal das mídias, do digital, só que elas não compreendem o equilíbrio. Mais uma vez, elas não compreendem o equilíbrio que existe. Você precisa ser sal ali. Você precisa ser o tempero que reflete o Senhor. Nós somos pequenos cristos. Até no digital. Então não adianta nada. O que a gente muito vê são pessoas que fazem uma coisa na igreja, outra coisa fora e outra coisa nas redes sociais. São 3 vidas diferentes. Como é que se vive isso? Isso é muito interessante. E, assim, o momento mais marcante que eu tive na minha jornada no digital, que eu decidi que eu precisava mesmo e que era algo inegociável. Eu gosto muito dessa palavra. É inegociável para mim. Foi quando o Senhor me entregou uma palavra, lá no capítulo 10 de Mateus, onde ele falava: o que eu cochichar nos ouvidos, nos seus ouvidos, você fale aos telhados, você proclame aos telhados. E isso é tão importante para mim, queima tanto no meu coração, porque essa palavra me fez me mover e entender que eu tinha um lugar no povo de Deus, que eu tinha um lugar ali onde eu precisava me movimentar. Eu não sou a pessoa que eu vou amar estar nos púlpitos, porque eu entendo que ali pode não ser onde eu preciso estar, mas o Senhor me chamou para os telhados, assim como Ele chamou meu marido também. O que são os telhados? É o digital, são as ruas, é literalmente coisas diferentes. É isso aqui que a gente está falando. Isso para mim é um telhado. Isso para mim é como se eu estivesse em cima do telhado, gritando, proclamando a palavra de Deus, e muitas outras pessoas serão alcançadas. Porque se não fosse para isso, o Senhor tinha falado para a gente ficar com Ele conversando dentro do quarto. Mas nessa palavra, Ele manda a gente falar aos telhados. Então isso mudou a minha história assim no digital completamente. Foi o estalo do Espírito Santo de Deus para mim falando: isso é inegociável na sua vida. E eu falo que a gente que tá no digital, a gente é perseguido, né? Assim, as pessoas falam muitas coisas. E a gente precisa literalmente lembrar da palavra. Eu tô no telhado, a pessoa tá embaixo. Deixa eu só fazer uma perguntinha ainda, amiga. Assim, em algum momento, provavelmente já teve muitas pessoas que te procurou te dando testemunha de que, olha, Rafa, minha vida mudou através de algo que você assim, postou. Exato. Mas, assim, teve algo, assim, que você falou assim, não, esse, de fato, mexeu comigo e, assim, Senhor, se o Senhor pedisse para eu parar agora, eu ia parar na certeza de que aqui eu cumpri um pouco do meu chamado, ou algo assim, sabe? De que não. Ou algo até assim, tipo, não, eu tô no caminho. Sim. Sabe, assim, bem forte, assim, uma experiência bem forte através da rede social mesmo. Talvez você não tenha tido nem contato com a pessoa, né? Mas através de uma mensagem no Instagram, a pessoa te passou assim: Rafa, olha, eu agora faço devocional todos os dias, sabe? Isso é muito gratificante. Porque, assim, essa visão de devocional a gente está tendo de um tempo para cá. Que, assim, eu acho que uns 20 anos atrás, amigas, a gente não tinha, né? Então, eu não sei se era bem pontual, ou se não era muito falado, ou se as redes sociais trouxe isso mais à tona também. Eu acho que, na verdade, é simplesmente o cumprir da palavra de Deus. É o que a gente faz quando a gente faz um devocional. Para mim não é algo tão novo entender isso, porque eu imagino que desde que Cristo andou na Terra, Ele ensinou os discípulos a fazerem os devocionais. É verdade. Eu imagino que desde que eles acordavam, eles já tinham a percepção de um novo fôlego e de que tinham que agradecer a Deus.
até antes de Cristo, né, eles tinham uma percepção de que tinham que agradecer a Deus. Então, eu acredito que essa questão do devocional, hoje, ela está mais elaborada, ela tem mais Métodos dicas, até. métodos, colorida, ela chama mais atenção, e isso é muito legal, porque eu gosto demais desse tipo de coisa. Mas eu creio que é algo tão, tão, tão antigo que as nossas avós, se eu tivesse, né, lá atrás, elas já sentariam todos os dias para falar Talvez não sobre tinha Cristo. esse nome, né? Não tinha esse Devocional. nome. Não, se bem que você falou, eu lembrei. A minha avó, ela não tinha esse costume de escrever, mas eu lembro que todas as vezes ela acordava de manhã, cantava um hino da harpa Ai, que e lia uma palavra. E só depois que ela ia pro café. Tá vendo? Devocional. Devocional. Então isso é tão antigo e hoje em dia a gente tem essa palavra. Algumas palavras vão sendo trazidas, né? Porque o Senhor, ele tem uma linguagem que ele mesmo vai adaptando para que ele chegue até todos através da linguagem que vai se atualizando. Mas eu já tive muitos depoimentos na internet, muitas pessoas que chegaram até mim e glória a Deus por isso, sabe? Mas junto a isso, eu já tive que provar para o Senhor muitas vezes que aquilo não era meu Deus. Então, isso é tão importante porque diversas vezes, nesses 9 anos no digital, falando sobre o Senhor já me pediu as minhas redes sociais. E eu tive que entregar. E muitas vezes eu enrolei demais para entregar. Eu fui falando, depois Deus, depois Deus, depois Deus. E ia ficando. Até o momento que eu entendi que isso precisava ser dele, isso não é meu, sabe? As redes sociais não são minhas. Então, por vezes, ele já me pediu, se não é seu, renuncia a isso. Nossa. Sabe? Isso não é o seu Deus. Eu fico arrepiada, acredito. Porque... É muito profundo, é muito lindo ver Deus falar dessa forma. Então, me entrega, né, o que você tem. Então, eu já fiquei 6 meses sem, eu já fiquei 1 mês sem. E quando o Senhor nos pede, a nossa percepção é assim, Deus, não faz sentido o Senhor estar me pedindo, porque se eu sair, aquelas pessoas vão ficar sem a palavra. Fazendo barganha, né? Como é que o Senhor vai me tirar de lá se as pessoas vão ficar pela palavra? E ele me fala, eu levanto quem eu quero. A obra eu uso quem eu continua. quero, a obra continua. Se você não fizer, alguém vai fazer. Ai, Nossa. meu Deus, muito forte. Então, tanto faz, sabe? A gente é literalmente um instrumento na mão de Deus. E ficar sem, pra mim, era muito dolorido. Até chegar o momento de não ser dolorido. Só que eu precisei passar por muita dor pra não ter a dor. E pra quem não faz isso na rede social, talvez não entenda, sabe? O que é ficar sem dessa maneira. Mas pra mim era dolorido. Mas eu já tive muitas vezes. E por isso, né, pela questão de renunciar, de entender que não é o meu Deus, eu conseguia entender que tudo que eu fizer ali precisa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Tudo. O que eu vou postar ali. Tudo. Cada palavra. Ninguém vai ler a legenda. Não interessa. Deus tá lendo. Sabe? Ai, meu Deus, eu preciso ouvir isso. Entende? Então, assim, tudo precisa ser. Então, já teve certa vez que eu fui curada, né, da minha mão, porque eu acho que tem vezes que o Senhor, ele quer fazer mudanças na nossa vida, mudar posicionamentos. Ele não mudava o nome das pessoas, ele quer fazer algumas mudanças bem significativas, assim, na nossa vida. Então, certa vez eu fui curada, né, da minha mão, que eu não conseguia mais escrever, eu fiquei quase 1 ano, assim, mão enfaixada, injeção, tal. Eu ia para uma cirurgia e aí eu fui curada numa noite e acordei e nunca mais tive dor na mão. Minha letra, o Senhor mudou. Era letra de mão, eu nunca mais escrevi, ele mudou minha letra e tudo mais. Então, assim, o Senhor me mostrou que ele realmente queria mudar coisas e ele não me pediu para dividir. Na palavra de Deus, você vai ver muitas vezes o Senhor falando para as pessoas, Jesus falando, vá e conte o milagre. E algumas vezes o Senhor fala, não conte o milagre. É mesmo. Você vai perceber isso. Então, assim o Senhor faz com a gente. E eu fui compartilhar isso nas redes sociais 2 anos depois. Ou seja, o Senhor tem um momento de compartilhar as coisas também. Ele tem um momento para o meu processamento, para o processamento da terra, das pessoas, de quem vai receber. E depois que eu compartilhei essa cura, eu recebi umas 4 mensagens de pessoas falando, eu precisava ouvir isso, porque eu não creio na minha cura, mas eu vou crer na minha cura a partir de agora. Recebi testemunho de pessoas falando, eu não tinha coragem de fazer um exame,
para saber se eu ia ser mãe ou não. E eu tive a coragem de fazer esse exame. E agora eu já sei, eu consigo lidar com isso. E aí eu recebi também pessoas falando que tiveram a cura no útero sobre aquela mensagem, porque creram e depois a cura veio. Então, assim, cada ato nosso tem um efeito na eternidade. E não é só na nossa, é na de todo mundo. Então, assim, eu já tive vários impulsionamentos através dos devocionais, do que eu me movi para fazer no digital. E o oposto também aconteceu, porque você falou que em certos momentos era muito difícil você não usar as redes sociais. Mas em algum momento você quis desistir, abrir mão, falar, Senhor, parece que não vejo resultado, algo nesse sentido. Sim. Só que o que é resultado para nós e o que é resultado para Deus? Acho que a gente precisa pensar nisso, né? Às vezes o Senhor quer alcançar uma pessoa. Às vezes o Senhor quer alcançar multidões. Só que a nossa humanidade, a nossa carne quer alcançar multidões. A gente sempre quer alcançar multidões. Porque a gente tá roubando a glória dele e dizendo que não tá. Só que o nosso coração é o Senhor quem vê. Então, assim, ele sabe o que ele vai impulsionar, o que ele não vai. O que ele vai mostrar para aquela pessoa, o que ele não vai. Então, isso passa a ser muito simples quando você compreende que tudo é dele. Então, você não questiona. Mas eu já tive muitos momentos de querer desistir e de desistir, de falar, eu não quero mais, Senhor. Eu vou me mover aqui no físico, porque eu amo físico, pessoa, mesa, conversa. Não quero isso, não preciso disso. Ou pessoas me falando, para de fazer isso, as pessoas nem entendem essas coisas. Quem quiser ler a Bíblia, vai lá e lê. Por que você fica lá falando? Meu Deus. Aí isso desmotiva a gente. Isso faz a gente querer voltar. E mesmo que você não acredite, tem gente que pensa isso fora e nem te fala mesmo. Mas ela tá perdendo tempo. Mas o Senhor nunca deixa a gente perder tempo em algo que Ele tá nos impulsionando a fazer. Então eu já quis parar e já parei e já voltei. E eu acho que a gente é muito inconstante e isso acontece. É isso aí. É verdade. E eu queria que você compartilhasse também um pouquinho com a gente sobre o Fôlego Novo, né? Que é um movimento, o que seria ele? Na verdade, o Senhor me falava mais de um ano atrás, para que eu pudesse ter pessoas mais próximas, compartilhando o devocional que eu faço, e que essas pessoas muitas vezes não conseguiam fazer esse devocional em casa. Só que quando eu conversava com as pessoas de igreja, de fora, de família, o que as pessoas me falavam? Quem quer, vai e faz. Você não precisa suprir a necessidade que as pessoas têm de fazer um devocional. Você vai estar mastigando e entregando na mão delas para quê? Elas precisam ter o delas com Deus. E aí eu falava, é verdade, Senhor, elas precisam ter o delas com Deus. O que eu vou ficar mastigando e dando pro povo? O que acontece? E aí o Senhor me falando, você precisa compartilhar, porque, como eu disse, eu sou uma pessoa que eu gosto de compartilhar. E nem sempre vai ser no púlpito de igreja. Então, assim, ele vai me dar estratégias. E aí eu ia ouvindo, por mais de um ano, realmente, eu fiquei nessa de falar, eu não preciso mastigar para dar na mão das pessoas, literalmente. Porque é algo mais intenso. E aí o Senhor me pediu para montar esse grupo, que se chama o Fôlego Novo ou Fôlego Diário, né? Eu chamo. Tem esses dois nomes, assim, que é o que o Senhor me fez ser grata. Todo dia você precisa ser grata pelo fôlego novo e a nova oportunidade que eu te dou. Porque todos os dias as misericórdias de Deus se renovam na sua vida. Por que você não vai ser grata por isso? E aí eu falei, então eu preciso criar algo. O que eu vou fazer, Senhor? E aí fui lá, criei um grupo no WhatsApp e divulguei nas minhas redes sociais. Totalmente insegura e pensando que era uma total besteira que eu tava fazendo. Porque quem sou eu pra fazer um negócio desse? Quem sou eu para falar para as pessoas, né, o que elas têm que fazer com um devocional? E aí eu fui lá, uma semana depois, excluí tudo. Ranquei tudo. Excluí tudo. Ranquei o povo todo de lá de dentro. Acho que eu não tava nesse, então. Acho que não, graças a Deus. Ranquei todo mundo de lá. Falei, ai, Senhor, que alívio, né? Graças a Deus. Agora tirei todo mundo. Ai, que tranquilidade. Aí o Senhor faz tudo de novo. Só que às vezes o Senhor é pesado mesmo. Às vezes vai ser um pouquinho pesado, porque você precisa lutar contra o seu próprio eu, verdade, sabe? nossa.
Então, eu excluí tudo, gente. Fui lá, falei, que besteira minha, ô coisa, nada a ver. Arranquei tudo. Gente, eu não conseguia dormir, eu não conseguia dormir, eu não conseguia parar de pensar que pessoas estavam na sua vida diária. Muitas vezes a mulher, ela é uma mãe, ela tá com seus filhos, ela tá com o marido, tá com casa, tá com 1000 atividades. Ela não consegue sentar e se aprofundar na palavra. Não é que ela não quer, ela não conseguiu organizar a cabeça, ela não conseguiu organizar o coração. Ela ainda não está num estágio com Deus, assim, numa profundidade que ela consiga entender prioridades. E nós precisamos ser o braço e as mãos que vão andar com essas mulheres. Por que não fazer isso? É egoísmo não compartilhar dessa maneira. Eu entendi que eu estava sendo egoísta. E aí eu peguei e montei de novo. Falei, amém, Senhor. Então é o Senhor mesmo. Aí eu já montei e falei, eu não vou voltar atrás. Eu não posso voltar atrás. O Senhor vai me ajudar a ser constante para poder ajudar outras pessoas. E aí eu montei o grupo e hoje o grupo tem 80 pessoas, mais ou menos. São pessoas que são católicas, cristãs evangélicas, são de espiritistas. Tem de tudo lá, gente. Tem todo tipo de gente lá dentro. E o que elas recebem todo dia? A palavra de Deus, pura e simples. Mastigada, sim, por alguém que teve um tempo de devocional. Eu preciso aproveitar esse tempo que eu tenho livre e entendendo a prioridade de Deus para minha vida, para compartilhar. E esse é o fôlego novo, esse é o fôlego diário. Ele não custa nada, eu não cobro nada, não tem nada disso. Mas é um momento que todos os dias eu tenho uma devocional e depois compartilho nesse grupo para algumas pessoas, para quem quer realmente estar ali. E já tem muitos testemunhos vindo desse grupo. Rafa, você falou sobre constância, né? Fala um pouquinho sobre a constância no devocional, porque assim, para quem está começando é muito difícil. É um novo hábito, né? Porque assim, eu falei até, citei a minha avó, porque minha avó, na idade dela, né, ela cantava ainda harpa, lia um versículo, né? E assim, eu não tinha esse hábito, eu tinha o mesmo hábito de cantar um louvor da harpa e ler um versículo e pronto, e fazer uma oração, era o meu devocional. E foi até através da ANA que eu comecei a fazer devocional hoje não, a gente precisa fazer um plano bíblico, né? Vamos ler Mateus todo. Através da ANA que eu fui desenvolvendo isso, né? Mas é muito difícil você manter a constância. Então, assim, qual palavra você teria para a gente que está começando ou para quem pensa em começar para manter essa constância de fazer o devocional todos os dias? Eu acredito que, mais uma vez, no equilíbrio. Não existe algo muito extremo. Meu marido, ele é 880, gente. Ele é o extremo ligado no 220 para cima. E ele aprende com o Senhor sempre sobre o equilíbrio na vida dele. Parece que a gente é provado. É provado. Então, assim, às vezes as pessoas, elas querem começar e elas já querem começar lendo a Bíblia inteira. Elas querem começar lendo num dia só o capítulo inteiro. E não, o Senhor tem uma porção diária para nós todos os dias, que é pra gente continuar. E o Senhor fez isso. Lá em Gênesis a gente vê o Senhor criando a terra. Ele parou, ele descansou, passou a tarde, passou a outra manhã. Depois ele foi criar de novo. O Senhor tem esse equilíbrio. Ele tem essa calma. A constância, ela vem disso também. É da gente encontrar o nosso próprio equilíbrio e lutar com as nossas prioridades. O que a gente tem colocado como prioridade na nossa vida? Não adianta você falar, eu não tenho tempo. Não, você não tem prioridade. É literalmente isso. Porque hoje existem grupos igual que eu tô fazendo, Fôlego Diário. Por que você não pode acompanhar por ali? Eu mando em áudio ainda, eu mando escrito, eu mando de diversas maneiras. Você pode ouvir no banho, você pode ouvir fazendo... Pra pessoa escolher a forma que ela prefere. Escolhe como você vai ouvir isso. Tem a sua porção diária que o Senhor entrega. Só que a constância, ela só vem com a prática. Não adianta. E é uma vez você pode quebrar essa constância. Isso é muito claro pra mim. Se eu parar um dia, eu posso ficar uma semana, um mês e nunca mais voltar. É assim o nosso relacionamento com Deus também. Então, essa constância, ela vem dessa forma. Não é fácil, mas é a gente entender que o Senhor é constante conosco. Imagina se um dia o Senhor parasse de te dar o fôlego, no outro dia ele ia voltar a dar. Meu Deus. Não tem como. Se um minuto ele parar de te dar o fôlego, o que a gente ia sofrer como ser humano? Então, ele é constante com a gente. Eu vi que você está lendo um livro, aquele Até Que Nada Mais Importe, do Subirá. Sim.
Inclusive, nesse livro tem até uma frase que ele fala, você não terá tudo do Senhor até que Ele tenha tudo de você. Exato. Sabe? Exato. Então, é sobre isso. Se você separar o seu momento, né, a constância e o equilíbrio está baseada nisso. Você separar o seu momento e entender que aquilo ali é inegociável, o seu momento com Deus. Sim. Sabe? E eu passei a fazer essa experiência. E no dia que eu faço devocional bem de manhãzinha, você faz bem cedinho, né, amiga? Faço bem cedinho. Aí eu fico tentando barganhar, né? Não, 10 horas, 9 horas, mas assim, eu percebi que quando eu faço assim, bem cedinho, antes de qualquer coisa, depois do café, que eu tomo café com meu esposo, o meu dia rende. E assim, aí eu quero arrumar a casa, quero mudar os móveis, sabe assim? É uma coisa assim, sabe, que não tem como explicar, porque assim, é inegociável. Você começa a sentir Deus, sabe, naquele pequeno Tá momento. alimentado, seu espírito está Sim. alimentado. É literalmente fôlego novo, que é o que o Senhor nos entrega todos os dias, né? E eu acho que isso é muito interessante porque as pessoas falam, mas qual o melhor horário? Qual o melhor momento? Para mim é de manhã, mas eu quero que você faça no momento que você faça. Literalmente que você faça. Porque tem gente que prefere a noite. Eu não entendo. Só que a gente vê em um dos salmos que Davi, ele orou, né? Que inclusive a gente estudou essa semana. Esse salmo que era à noite. Ele estava entregando suas dores. Era à noite. Então, assim, pode existir? Pode. Pra mim, funciona de manhã. Pra mim também. Eu gosto de manhã. Eu também. Me dá esse fôlego. Então, eu acho que de manhã Assim, é pra melhor. quem tá começando, eu costumo dar 2 principais dicas. Não sei se você concorda, você também. Mas é de você ter um horário mais ou menos pré-estabelecido, porque é o seu encontro diário com Deus, você sabe que aquele é o seu compromisso. E vai manter a constância. E vai se manter você a manter constância, porque você já está acostumado. Aquele horário é o meu horário para Deus, reservado para Ele. E uma outra dica que eu costumo dar também é mais ou menos o que você falou. Tem gente que já quer começar assim. Meu Deus, vou ler um livro já. Começa aos poucos. Pode entrar no grupo da Rafa, já Isso. ouvir tudo mastigadinho. No outro dia você se aprofunda mais sozinha. Eu acredito que esse também é um caminho. E também tem a questão da prioridade. Uma das dicas que eu uso quando eu me perco, eu acho que todo mundo pode usar essa dica, é o que eu chamo de agenda reversa, que eu acho que deve ter outros nomes nesses métodos, mas a agenda reversa, ela é, ao invés de anotar na próxima semana os seus compromissos, anote o que você fez. Então, no final da semana, você vai ler o que você realmente fez. Ali você vai enxergar para que você está dando prioridade. Nossa, O que está sendo prioridade na sua vida? É o que você realizou. É Simples. como se você pudesse enxergar e organizar. É o seu cenário, está analisando a sua vida. Você deu prioridade para aquilo que você fez. É assim com Deus. Onde você vai encaixar Ele como sua prioridade, né? Eu falo, vamos dar tempo para o dono do tempo. Isso é muito importante. É verdade. E eu acho que isso está um pouco pior também com a rede social, né? Com a chegada da rede social, porque tem pessoas hoje que passam 2 horas na rede social e para 15 minutos, 10 minutos para fazer um devocional é um tempo muito, muito grande para essa pessoa, sabe? Então, eu acho que com a chegada da rede social, isso foi aumentando até. Nós sabemos, né, que as redes sociais, elas foram geradas e cada dia mais elas são aperfeiçoadas para tirar a nossa atenção, nosso foco, para nos levar para mais longe do que é realmente importante. Ela foi gerada e é diariamente aperfeiçoada para que a gente tenha muito prazer, para gerar prazer na nossa mente, prazer momentâneo. E, literalmente, a gente se entrega para o que nós sabemos que não é bom. A gente diariamente se entrega para o que nós sabemos que está acabando com a nossa vida. É literalmente isso, simples assim. Para que você está se entregando? Para isso. É igual quem fala mal da rede social. Não, porque na rede social só tem gente que fala heresia, só tem gente que fala coisas ruins. Ok, a sua percepção é essa porque é disso que você se alimenta. Nossa. Simples assim. Realmente. Lá só tem dancinha. É disso que você se alimenta. Seu Por isso que algoritmo você acha. Vamos mudar aí? Vamos... É o seu comportamento. Verdade. Então, assim, é ruim mesmo? Não. Tem coisa ruim, Sim. mas não é ruim mesmo. Né? Eu acho que a gente pode explicar um pouquinho, a gente falou até algumas dicas, mas para quem não sabe o que é devocional, você consegue explicar assim resumidamente o que é? Eu queria também saber como você faz, se você segue um método, alguma coisa assim. Bom, eu sempre sigo
Bom, devocional, né? Vamos começar pelo começo. O devocional é o que eu entendo ser literalmente o fôlego diário que nós temos com Cristo. É o alimento, a porção diária dele, da misericórdia dele, da graça, é onde ele nos mostra um pouco mais sobre ele, ali de uma forma onde a gente possa ter diversas experiências, tanto experiências pela palavra, quanto orar, ouvir o Senhor. Então, o devocional é dar tempo para o dono do tempo. É simplesmente isso, sabe? Nos últimos anos, eu tenho usado métodos e planos bíblicos e etc. Mas esse ano, o Senhor está fazendo coisas muito diferentes na minha vida quanto a isso, principalmente porque eu acho que quando eu me entrego muito e me amarro muito a algo, Ele quer me tirar daquilo. Sempre foi assim comigo. Então, Ele tem me mostrado que eu não vou seguir um plano bíblico esse ano, eu não tenho uma meta de ler a Bíblia inteira esse ano. Mais uma vez, Ele quer o puro, o simples, e Ele quer que eu leia, Ele quer que eu estude, Ele quer que eu me aprofunde. Então, Sem pressa. Sem pressa. É isso, não ter pressa nele. Ele não tem pressa na gente, tudo no tempo certo. Então, o meu devocional tá sendo assim esse ano. Essa é a meta que eu tô seguindo esse ano. Simples, básica. Eu vou ler todos os dias, eu vou me aprofundar, eu não vou correr para terminar um livro bíblico esse ano, igual eu fiz nos outros anos, onde eu passei e se o Espírito Santo quis falar comigo, eu passei e fui embora. Verdade. Ele que fique para trás. Tem que seguir aqui. O que eu planejei. Não vai funcionar esse ano para mim. Então, o meu devocional tem sido esse. Todos os dias, ter uma porção dele. É isso que eu quero. É simples assim. Amém. Eu sinto que Deus está falando algo nesse sentido para mim também. Eu até compartilho planos bíblicos nas minhas redes sociais, mas eu entendo que vou continuar fazendo isso porque é um método para quem está meio perdido, é um caminho, né? Mas eu acredito que Deus está falando nesse... Eu preciso, assim, sentar um pouquinho mais, conversar com Deus. Porque eu sinto que Ele está falando comigo em relação a isso. E isso me fez lembrar que uma vez você postou que você percebe que tem momentos que Deus fala em conjunto com pessoas. E Deus estava falando com você, se eu não me engano, era sobre o descanso, agora eu não lembro. Mas no mesmo momento Deus estava falando exatamente aquilo comigo. E você comentou que suas palavras tá sendo simplicidade, pureza. Né? Você sente que nesse momento Deus está falando algo em conjunto para nossa geração? Principalmente assim focado em mulheres. Eu sinto isso mesmo, sobre a simplicidade, realmente ser simples como ele é simples e direto e puro, ter as mãos limpas. Isso é o que eu mais tenho ouvido do Senhor e que nós precisamos ter momentos com ele sem pressa, literalmente, de entender quem ele é, para que a gente não se contamine com o que está vindo. Isso vai tirar um pouco do nosso sofrimento e também vai nos fazer entender qual é a prioridade de Deus para o momento. Como que a gente vai ouvir ele se a gente está cheia de métodos, coisas, milhões de coisas ao mesmo tempo? E é errado fazer? Não é errado fazer. Mas o Senhor, Ele tem falado conosco sobre a questão dos fins dos tempos, sobre tudo que está acontecendo, sobre a prioridade dele de salvar almas, de proclamar o evangelho. Quanto mais a gente tem relacionamento com ele, mais a gente vai poder chegar até outras pessoas e falar e derramar uma porção do que ele tem emprestado, do que ele tem colocado em nós. Então eu sinto que isso acontece e eu sinto que essa questão de Deus falar com várias pessoas ao mesmo tempo faz parte da unidade do que ele quer para a igreja que ele vem buscar. Ele vai falar com várias pessoas ao mesmo tempo. E isso não quer dizer placa de igreja. Isso quer dizer reino. Isso quer dizer filhos. Ele vai falar com vários corações ao mesmo tempo. Que é o que está acontecendo aqui, ó, essa mesa. Nós somos de várias denominações, só que nós estamos aqui num propósito só. É isso que Deus faz. Lá em Atos capítulo 4, a gente vê os discípulos, né? Logo depois, acho que era Pedro e João, que estavam frente ao Sinédrio. E eles foram soltos, libertos. Eles foram até os seus amigos, discípulos, irmãos. E ali, juntos, eles clamaram ao Senhor. Eles agradeceram ao Senhor. Eles estiveram em oração. E a palavra diz que o lugar se estremeceu. É isso que acontece. O Senhor fala em unidade com várias pessoas. E aquilo vai se estremecer.
a palavra vai se estremecer. Por isso que a gente não pode guardar para nós algumas coisas. O Senhor nos fala para que a gente fale aos telhados, para que a palavra seja proclamada e tudo se estremeça. Isso vai ter efeito, um efeito muito maior do que qualquer outra coisa. Rafa, você acha que hoje tem tantos homens pregando, muito mais do que mulheres até, né? Tem a ver com o período em que nós estamos vivendo hoje de ter um analfabetismo dentro das igrejas? Eu acho que existe o problema de ter o analfabetismo, isso é real, porque as pessoas pararam de ler a Bíblia e elas começaram a ler as pregações do YouTube. E elas começaram a ler outras coisas. Então, elas estão se alimentando do que está na internet e nem tudo que está na internet é realmente bom. Então, eu costumo falar para as pessoas, você está sendo impulsionado por uma pregação que você está ouvindo, então experimente ser impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ver a diferença que isso vai fazer. Ele tem porções que são individuais. Então, tem coisas que vêm diretamente para nós. E eu acredito que os homens, eles estão, em sua maioria, em cima dos púlpitos, pregando, porque isso é um chamado deles, realmente, e eles têm um ministério de exortar a igreja, de ensinar a igreja, um ministério pastoral, que assim como eu falei naquele momento, é um equilíbrio. Só que as mulheres, elas também têm uma porção disso. Elas vão estar pregando em rodas de mulheres, elas vão estar pregando em culto de mulheres, só que se elas se apoiarem realmente no ministério do marido, ou elas estiverem numa soberba tão grande que não dá para Deus entregar alguma coisa na mão delas, como é que elas vão subir num púlpito? Elas já estão num salto alto, num púlpito, e vai ficar maior ainda na visão delas, e aí que você vê muitos problemas, né? Muitos machucados, realmente. Pessoas que machucam por estarem machucadas ou por gostarem de machucar, realmente. Nossa. Então, é isso que eu vejo. E assim, Rafa, a gente já falou de vida profissional, já falou sobre sermos casados, ou seja, a mulher, ela é multitarefa, né? Ela tem muitas funções, realmente. E de uma forma mais prática, qual dica você poderia dar para as mulheres que é mãe, muitas que estão nos assistindo é mãe, é dona de casa, trabalha fora, como dar conta de tudo isso e ter o tempo devocional como prioridade? Eu acho que a prioridade... Deixa eu ver aqui, que eu anotei um negócio que eu quero falar agora. Aí. Eu acho que a prioridade é muito na prática pra gente. Então, eu creio que a mulher, o homem também deve ser assim, né? Mas eu creio que a gente começa a experimentar coisas e querer mais. É uma sede, né, das coisas. Assim, a mulher tem muito isso. E como você vai ter sede de algo que você não experimenta? Sempre. Né? O Senhor é a água viva, o Senhor é aquele que mata a nossa sede e que nos faz querer compartilhar, é uma sede de transbordar. Então eu acho que a mulher ela precisa ter esse impulsionamento que vem do próprio Deus. Não é de mim que eu quero levantar mais cedo e fazer um devocional. Não é pela minha própria vontade, isso é uma grande imaturidade que nós temos vivido no dia de hoje. Eu, muitas vezes, já deixei de cumprir um devocional ou algo do tipo, porque eu não estava com vontade. Aí não estou com vontade agora. Assim, eu acho que é muitas vezes as mulheres também. Agora eu não estou com vontade. Eu também não tenho vontade de passar roupa, mas eu preciso. Ou então não vou fazer porque vai ser muito pequeno, é 2 minutos, eu tô sem tempo. Tô sem tempo. Então, assim, é literalmente passar por cima do seu próprio eu. É essa dica que eu espero que as mulheres preguem também. Passe por cima do seu próprio eu e entenda o que o Senhor quer de você. Eu tenho certeza que você entendendo o que o Senhor quer de você, você vai entender como fazer um devocional. Você vai entender como ter um tempo com Ele todos os dias. Então, essa é a dica que eu queria compartilhar com as mulheres. E depois que a gente também. tem essa prática, dá vontade de falar assim, faz, que depois a gente conversa. Vai dar certo, vai. A gente conversa, você vai ver como é muito bom. Façam, edifica muito a nossa vida, nos dá instrução. Deus vai guiando literalmente os nossos passos, né? Literalmente. E logo você tem vontade de compartilhar. Tipo assim, não fica só com você. Transborda. É automático. E assim, é algo tão... que às vezes você está precisando de uma palavra, tá ali naquele momento assim de angústia ou de qualquer coisa assim por causa das situações da vida, você fala assim, me traz uma palavra para edificar minha vida, sabe? E aí você vai, e aí Deus fala com você, cara, assim,
Deus se revela aí através da palavra para a sua vida assim, e você fala, cara, verdade, olha, tô me sentindo tão bem agora, porque Deus falou, Deus vai me dar vitória, Deus me deu a resposta que eu precisava, sabe? E é sobre isso, você ter esse tempo, né? E você buscar a revelação de Deus, porque hoje o que a gente vive muito são pessoas buscando revelações em tantos outros lugares, só que a gente tem ali a revelação maior que é a palavra de Deus, e que a gente tem acesso, sabe, assim, muito, muito simples para nossas vidas, e a gente quer buscar de outras formas, sabe? Eu acho que a gente acessa muito o campo das nossas emoções. Ao invés de acessar o campo onde o Senhor está falando, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Nós acessamos muito a alma, que é onde fica guardadas as nossas emoções, e nós deixamos de acessar a parte do espírito, que é onde o Senhor está falando com a gente. E a gente se move através desse achar das nossas emoções. Isso dá muito errado, porque a gente acaba não fazendo o que precisa ser feito. Mas quando a gente faz para nós e a gente ainda quer transbordar. E eu me lembrei de uma palavra que eu estava tentando aqui me lembrar, e o Espírito Santo me lembrou, que fica lá no primeiro capítulo de Romanos, né, que é quando Paulo, ele vai, né, ele escreve, né, o capítulo de Romanos ali, e ele fala que ele quer ir ter com os irmãos, ele quer ir dividir com os irmãos, não só a palavra, mas também os dons espirituais, a parte espiritual. E aí ele fala, a fim de que todos sejam edificados, a fim de que vocês sejam edificados. E aí ali é como se ele tivesse o estalo do Espírito Santo, que eu falo que o estalo do Espírito Santo vem, e aí ele fala, ou seja, para que nós sejamos mutuamente edificados por isso. Então, isso é muito importante, porque a gente entende que existe, sim, a edificação individual, que é o que nós buscamos com o devocional, mas isso transborda. Em algum momento, isso transborda. Então, tudo que eu tenho como ministério, como chamado, vocês também têm, mas não é só pra gente. Não é individual, a gente precisa ter isso muito claro. Isso precisa transbordar na vida de outras pessoas. E eu queria fazer uma última pergunta. Não, você pode fazer também. Você falou sobre esse estalo, sobre esse transbordo. Não sei como aconteceu com você. Eu também não nasci em berço evangélico, mas é como se eu tivesse nascido, porque eu fui muito novinha. Só que depois de muito tempo que eu tive esse estalo. E eu não sei como foi pra você, se você lembra disso, ou se foi muito natural, se transbordou no processo da caminhada. Eu tive uma pessoa que foi, assim, um grande professor mesmo na minha vida, desde os 14 anos até os 20 alguma coisa. E ele era um filho de pastor, mas ele era ateu, e ele me ensinou durante todos os dias o porquê Deus não existia, o porquê eu não poderia crer em Deus e o que eu poderia fazer para fugir desse tipo de assunto de religiosidade. Ele tem até um livro sobre isso, bem interessante. E é interessante mesmo, porque, né, a gente que gosta de entender mais, a gente tem que entender sobre todas as partes. Sim. Mas nesse tempo que eu fiquei, foram vários anos, eu formei muitas coisas dentro de mim, inclusive o receio de cristãos da palavra, de entender que era pura besteira o que as pessoas faziam nas igrejas. Então eu torcia para um crente vir falar comigo, para eu dar risada mesmo e falar assim, que loucura você vive, né? Que alienação. E aí, isso nunca aconteceu. Mas eu torcia mesmo acontecer. E aí eu fui... Em certo momento eu entendi que no meu coração tinha um vazio muito grande, e eu era solteira, ganhava muito bem, tinha meu carro, tinha minha profissão, tinha todas as minhas necessidades supridas, e algo muito forte dentro de mim me fazia acreditar que tinha um vazio que eu não sabia como suprir isso. E eu supri de todas as formas que eu encontrei. Eu fui fazendo mil coisas, coisas certas, coisas erradas, coisas que infringiam a minha ética, a minha criação independente. Eu vendi meu carro, eu fui morar em outro país, eu fui embora, eu voltei, fiz tudo que vocês imaginam. E aí eu percebi que nada ia preencher aquilo. Eu não sabia como preencher aquilo. Nem o quê. Nem o que ia preencher, porque, obviamente, eu fui gerada ali durante muitos anos para entender que esse vazio não se preenchia com Jesus. Então, eu nunca tinha lido a Bíblia, então não tinha menor contato com isso, nem queria. E aí eu estava
quando eu trabalhava em empresa, tinha uma pessoa que era a Bruna, acho que vocês conhecem ela, a Bruna que é missionária hoje, está indo para a Turquia agora, sim. né? Uhum. A Bruna, ela é minha amiga de muitos anos, e todos os dias ela colocava louvor no nosso ambiente de trabalho, e então a gente louvava, eu sabia todos os hinos, eu louvava tudo, eu brincava com os hinos, mas eu zoava mesmo, não tava nem aí. E um dia eu tava voltando do meu trabalho e eu me lembrei dela na volta. Eu tava sentindo uma angústia muito grande. Eu liguei e falei, onde você tá? E aí ela falou, eu tô no culto. Aí eu falei, eu tava passando pela Hortolândia, né? Aí eu falei, eu vou aí te ver. E aí eu Olha. parei lá na igreja, era uma quinta-feira, tava tendo culto. E aí eu parei na igreja e ali eu senti algo diferente, né? Eu falei, uau, que isso, né? Que estranho. Nunca vivi. Que coisa estranha, né? E eu tinha ido no batismo dela, né? Porque eu falei pra ela, eu não acredito, mas eu respeito. Então eu vou lá e eu achei aquilo uma loucura, gente. Total loucura. Eu vi o povo se batizando, sendo batizado pelo Espírito Santo. Eu falava, tá todo mundo endemoniado, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, eu não entendia nada mesmo, literalmente. E aí ela pegou e aí eu me lembrei, né, dela, fui até lá na igreja e tudo mais. Aceitei Jesus. A partir daquele dia, foi naquele dia, inclusive, que eu pensei que minha vida poderia mudar de alguma maneira, porque eu estava sentindo algo muito estranho. Eu tinha uma festa que eu estava organizando em São Paulo com os amigos do intercâmbio, e aí eu já liguei para todo mundo e falei assim, olha, eu não vou nessa festa porque eu vou num Milho Jum da igreja que eu conheci. Aí o povo achando que eu tava louca, né? Meu Deus, o que tá acontecendo com ela? Cancelei tudo e fui. Lá eu conheci meu marido, lá eu nunca mais saí de lá. Então, assim, foi ali que eu conheci Jesus e eu comecei desde o início a viver o espiritual de Deus. Eu acho que foi por isso que eu me apeguei a Cristo. Porque desde o primeiro dia que eu fui, as pessoas já olharam para mim e falaram, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa proclamar o evangelho. Você precisa orar na madrugada. Então, na primeira semana de convertida, eu estava às 3 horas da manhã, sem entender o porquê, orando de madrugada com o povo. Então, o meu marido, que na época não era, me ligava e orava, e eu ouvindo ele orar, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. 3 horas da manhã. E a Bruna de um lado, e o Diego, e eu e o meu marido. E assim ia. Então, assim, eu fui conhecendo a Cristo e me batizei. Já entrei na teologia também logo na primeira semana. Então, eu me aprofundei mesmo, assim. Foi uma mudança, uma metanoia. E ali todo o vazio foi preenchido. Foi, todo. Por isso que eu falo, não tem nada que vai preencher. Não adianta. Quem tem o vazio e está buscando preencher com qualquer outra maneira, não vai preencher. Não vai. Você tem mais alguma pergunta, amiga? Acho que é só. Eu teria. E conversaria aqui muito mais. Então, Rafa, aproveitando que a gente falou sobre o vazio, né, que você sentia, a gente gostaria que você deixasse uma palavra para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, né, e uma indicação de um livro que você gostaria de recomendar. Olha, esse livro aqui foi que trouxe uma transformação para a minha vida, sabe? Uhum. A palavra que eu queria deixar para quem está nos assistindo, além de tudo que eu já falei aqui, que eu acho que é muito importante, é que vocês precisam andar e dar passos de quem não se conforma. Não se conforme com o que está acontecendo hoje. Não se conforme como as pessoas têm vivido, como as pessoas têm andado. Sejam feitos todos os dias, gerados, para não se conformar. É isso que tem me movido. A palavra fala, não vos conformei, mas transformai-vos. Então, que você seja transformado, assim como eu fui transformada, através da palavra, através de um relacionamento com Deus. Não se conforme, que isso ecoe no seu coração. Queime nesse momento no seu coração, para que você procure uma igreja, mande mensagem aqui para o pessoal do podcast, procure uma igreja perto da onde você mora, mas tenha um relacionamento com Cristo, porque o Senhor vai mudar a sua história. E isso eu creio, eu vivi isso, eu vejo isso todos os dias da minha vida. Então, aceite o Senhor nesse momento, onde você estiver, proclame a palavra, faça parte dessa grande missão, seja comissionado pelo Senhor, onde você estiver. Essa é a mensagem que eu queria deixar para todos.
e que seja realmente uma mudança de vida, o que nós conversamos aqui, não só para nós, mas para todo mundo que está nos assistindo também. E tem os livros, né? O livro. Deixa eu me lembrar aqui os nomes dos autores mesmo, eu anotei aqui. Um dos livros, eu queria indicar 2. Pode? Um dos livros que eu queria indicar é para quem está nesse momento do vazio mesmo, num coração vazio, sem entender o propósito de vida, porque é tão bom quando você entende o propósito de vida e o porquê você está na Terra. É uma coisa, assim, espetacular, gente, é extraordinário. Então, um deles é Uma Vida com Propósitos, Para Que Estou na Terra, do Rick Warren. Warren. E um deles é esse livro que eu queria indicar. E o outro livro é um livro que eu não estou indicando por conta do autor, e eu sei que existem várias, né, discussões teológicas entre esse meio, mas não é por isso. É o Carta aos Romanos, do Karl Barth. E eu acho, assim, maravilhoso. Eu leio esse livro há anos, na verdade, eu não terminei ainda, porque cada vez que eu pego ele, eu leio uma página e a minha mente faz isso daqui. Meu Deus. E não é por conta da vida dele, mas é por conta do que Cristo gerou no coração dele, conforme ele foi lendo a carta aos Romanos, e ele deixou nesse livro. Então, isso me gera, assim, um aprofundamento com Cristo, assim, inexplicável. Muitas pessoas falam que é uma linguagem um pouco difícil, mas hoje em dia nós temos Google, temos dicionário, temos o Espírito Santo de Deus que nos auxilia a entender. Então, esse é um livro que eu indico para quem quer se aprofundar em algumas reflexões profundas, assim, com Cristo. Muito bom. Já vou comprar o meu. Muito bom. E Rafa, pra gente encerrar, eu queria muito agradecer por você estar aqui. Eu fui muito edificada. Eu também. Como eu disse, eu ficaria aqui muito tempo, porque esse tempo de mesa também pra mim é muito precioso. E Deus usou muito a sua vida, eu tenho certeza, pra falar comigo, com a Mônica, com cada uma que tá nos ouvindo e nos assistindo. Quero que você compartilhe, então, suas redes sociais, para que todo mundo possa te seguir, conhecer seu trabalho, seu conteúdo. Amém. No Instagram, eu estou com @bibliacom.rafa, porque lá eu falo da palavra de Deus também. Quem quiser pode seguir na rede social lá, gente. Curta, compartilha, tudo isso que vocês já sabem. E tem um grupo devocional que se chama Fôlego Diário, que é onde eu compartilho o meu devocional todos os dias. Ali vai estar mastigadinho, eu quero que você esteja lá, você que está nos assistindo também. Peço o link aí pro pessoal. E é assim que vocês podem me encontrar. Legal. E você também pode compartilhar, seguir nossa página no Cast Ponte. E a gente tem até esse nome, Rafa, porque a gente acredita que só há um mediador entre Deus e a humanidade, que é Cristo. Mas nós também podemos ser ponte entre Cristo, entre a palavra de Deus e as pessoas que não têm esse conhecimento. Então, se você quer ser ponte também, você pode seguir nossa página, compartilhar com outras pessoas, para que elas também sejam edificadas. E é isso, né? Também gostaria de agradecer, eu fui muito edificada, sabe? Assim, da mesma forma que eu fui edificada, eu tenho certeza que outras vidas serão assim que assistirem o vídeo ou que ouvir, tá? Que o Senhor ele possa continuar ministrando a sua vida com bênçãos e que através da sua vida outras vidas possam ser de fato alcançadas, que o seu propósito se cumpra. Amém. Amém? Muito obrigada. Acho que para finalizar a gente pode falar a nossa frase, né? A gente chama a Rafa para nos ajudar. Isso. A gente vai falar, seja ponte você também. Isso. Então no 3. Bom. Pode ser? Pode, vai. Seja ponte Naquela você ali do meio, do olha. meio. Isso, 1, vamos. 2, 3. Seja ponte você também.